Após críticas de Lula aos Estados Unidos, Donald Trump ignorou o petista durante a foto oficial do grupo das 7 nações mais ricas do mundo. Esse encontro aconteceu na França. O líder americano passou pelo presidente brasileiro, que conversava com a líder da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e acenou apenas para o assessor dela. Aliados de Lula minimizaram esse ocorrido e afirmaram que o petista também não fará nenhum esforço para falar com Donald Trump no evento. Segundo interlocutores do Planalto, além de não ter nada de novo para falar ao americano, o chefe do executivo vê o governo dos Estados Unidos como uma bagunça por estar agindo contra o Brasil em diferentes frentes, como a da segurança pública e o comércio, levando a gestão Lula a acreditar que a conversa não produziria nenhum efeito, nenhum resultado. Integrantes da oposição criticaram o fato de Lula não tentar contornar o tarifaço e ironizaram a relação com Trump, afirmando que a química entre eles acabou. E aí quem nos acompanha por imagens pode verificar justamente esse momento, né, em que Donald Trump passa reto e o presidente brasileiro acaba ficando, como se diz no português coloquial, no vácuo. Começar com os nossos comentaristas, analisar essa situação. Vamos ao Rio de Janeiro, o Roberto Mota aqui com a gente. Mota, seja muito bem-vindo. Uma ótima noite a você. Eu acho que a finalização do texto da notícia dá o tom de qual será a minha pergunta, né? Cadê a química? Caniato, eu que gostaria de fazer uma pergunta. Eu não tinha visto esse vídeo. Eu vi agora pela primeira vez. Tem mesmo uma pessoa de chapéu ali? É isso? Boa noite para você. Boa noite aos meus colegas de bancada e boa noite à nossa audiência. A política externa do atual governo é uma coleção de imoralidades e trapalhadas. Ela é movida por razões que provavelmente não suportariam a luz do dia e por um populismo eleitoral de quinta categoria. É um erro tentar interpretar a política externa do PT de forma sofisticada, buscando uma estratégia. O que existe é oportunismo imediato, tacanho, uma busca por fotografias e frases de efeito que não tem absolutamente nada a ver com os interesses do país. Deixa eu chamar mais um comentarista. Quem está? O Bruno Musa já está com a gente? Deixa eu chamar o Bruno Musa. Você, Musa, seja bem-vindo, uma ótima noite a você. Deixa eu pedir também a avaliação, a reflexão do Bruno Musa. O Bruno Musa não está preparado? Quem é que está com a gente? Só o Mota? Tá bom. Então deixa eu só analisar um outro aspecto com o Roberto Mota, porque, Mota, enquanto o Musa, o Beraldo e o Tavares estão chegando, naturalmente muitos falam que, ainda que o presidente adote um discurso de apontar para os Estados Unidos como uma nação que acabou procurando esse conflito, você não acha que o Partido dos Trabalhadores acaba até que gostando dessa situação, porque isso dá munição ao presidente enquanto pré-candidato e depois como candidato para defender aquele discurso que a gente viu com outras figuras, né, o nós contra eles, e isso acaba inclusive dando munição a ele nesse discurso e nessa narrativa que a gente já acompanhou em outras situações? Não há dúvida nenhuma, Caniato, é esse cálculo minúsculo, o cálculo feito em cima do palpite do marqueteiro ou do resultado de uma pesquisa eleitoral do dia. Então você diz que está rolando uma petroquímica com Trump, ou você acusa os Estados Unidos de estarem classificando as facções como terroristas porque eles querem afrontar a soberania brasileira, dando a entender com todas as letras. Olha, os americanos estão querendo qualquer desculpa para invadir o Brasil. É assim, é uma forma de pensar, de enxergar o mundo que não tem qualquer lógica, que não guarda nenhuma relação com os melhores interesses do Brasil. O mundo está cada vez mais dividido entre duas formas de enxergar a relação entre o indivíduo e o Estado, que são a forma da esquerda e a forma da direita. Aqui na América Latina, nas Américas de uma forma geral,
nós estamos na área de influência americana, o que não impediu o PT e a política externa do atual governo de se aliar a adversários históricos dos Estados Unidos. E aí a gente tem sempre que perguntar, aonde eles querem chegar com isso? Qual é o objetivo? Essa é a pergunta que precisa sempre ser feita. Pois é, deixa eu chamar o Bruno Musa, agora o Bruno também está conectado com a gente. Musa, seja bem-vindo, uma ótima noite a você. Você pôde acompanhar essas imagens, né? O que a gente pode trazer e interpretar a partir da decisão de Donald Trump de ignorar o presidente brasileiro? Trata-se de um encontro com representantes de vários países, né? É normal, ainda que haja algum tipo de diferença, que eles se cumprimentem, né? Troquem algumas palavras, com intérprete ou não. Donald Trump passou reto. Você acha que chegou aos ouvidos do presidente norte-americano as críticas feitas pelo presidente brasileiro? Bem-vindo. Boa noite, Canhata, a todos os meus colegas e no Brasil todos que nos escutam e nos prestigiam diariamente. Bom, vamos lá. Fica muito evidente agora aquilo que a gente vem falando ao longo dos últimos tempos, ou melhor, talvez desde aquele primeiro evento aqui no Brasil, depois a COP, onde o presidente brasileiro começou a virar a sua metralhadora contra o dólar. A gente viu, inclusive, a China agora abandonando aquela ideia um pouco absurda da relação das moedas dos BRICS. E eu falo absurda justamente porque não haveria demanda por essa moeda. Uma moeda sem demanda passa a ser uma moeda inflacionada. E Donald Trump depois começou a ouvir a respeito de tudo que tinha acontecido aqui no Brasil, afetando as empresas americanas, afetando os cidadãos americanos. Lula continuou com a sua metralhadora contra o dólar, a favor da China. Isso foi criando aquele clima que culminou, obviamente, naquela COP completamente esvaziada. O evento no Rio de Janeiro também já havia sido esvaziado. E logo depois, esse último encontro entre o presidente Lula e Donald Trump nos Estados Unidos, que logo depois tivemos a oportunidade de mencionar aqui nos Pingos nos Is, que Lula voltou com as mãos abanando. Ou seja, falou que havia ali uma série de documentos esses que haviam sido entregues para o presidente Trump e para todo o seu entorno, mas que efeitos práticos eram basicamente nulos. Ele deu aquela entrevista logo depois do encontro, sozinho, não teve aquela foto protocolar de apertos de mãos, abraços, logo depois do encontro ali, seja no Salão da Casa Oval ou logo à sua porta, e foi a entrevista que ele deu na Embaixada Brasileira e não como manda aquele protocolo, que, na minha opinião, já mostrou que foi um encontro que foi zero produtivo, ou melhor, não voltou com absolutamente nada disso. Vale lembrar agora, no encontro atual, Canhato, que o Brasil não faz parte do G7, as 7 maiores economias do planeta. Portanto, o Lula estava lá a convite do Macron, presidente francês, única e exclusivamente por conta disso, como já mencionamos aqui também. Então, além de, depois desse encontro completamente cheio de espuma entre Donald Trump e Lula nos Estados Unidos, como eu mencionei, depois disso, o Lula voltou a sua metralhadora contra Donald Trump, contra as posições político-ideológicas dos Estados Unidos. Não estou dizendo que ele precisa concordar, mas talvez ficar quieto estrategicamente é muito mais efetivo. Mas não, ele continuou batendo. E aí culmina com mais uma cena que a gente consegue ver. Há quem diga ainda que Lula foi aquele que sabe colocar o Brasil no mundo novamente, que faz incríveis acertos, e a gente viu isso. Um governo que até o momento gastou 6 bilhões em viagens entre nacionais e internacionais, cheio de assessores, onde nós somos obrigados a bancar sem efeito prático nenhum positivo, porque os efeitos negativos, infelizmente, somos nós quem pagamos. Pois é, os nossos comentaristas analisando a participação do Brasil no G7, essa agenda internacional do presidente da República, mas sobretudo um vídeo em que o presidente brasileiro é ignorado pelo líder norte-americano, que passa reto e acaba cumprimentando um assessor da presidente da União Europeia, da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Deixa eu chamar o Cristiano Beraldo, está com a gente? Ou o Diego Tavares? Diego Tavares. Você, Tavares, seja bem-vindo, uma ótima noite a você. Queria que você também trouxesse sua percepção sobre esse episódio, mas ampliando a análise, isso acaba dando o tom de qual deve ser o discurso do presidente da República nos próximos meses, ou quando se referir aos Estados Unidos?
É a narrativa que Lula sempre quis recuperar, Caniato. Boa noite a você, boa noite aos meus colegas de bancada e a nossa sempre estimada audiência aqui dos Pingos nos Is. Sempre muito bom fazer parte dessa bancada. É sempre bom lembrar o passado para a gente fazer essa análise de futuro. No ano passado, por volta do mês de setembro, entre setembro e outubro, Lula vinha numa baixa muito grande de sua popularidade e foi justamente um embate com o Donald Trump que fez com que ele recuperasse a aprovação de seu governo. Foi a partir do tarifaço que o presidente Lula começou a colher alguns frutos de capital político importantes para a retomada de algumas narrativas. Conseguiu se apropriar do discurso de soberania e até, de certa forma, tirou da direita brasileira alguns símbolos inerentes ao patriotismo, pelo menos por algum período. Depois, no início da corrida pré-eleitoral, voltou a ter uma grande rejeição, voltou a ter uma grande desaprovação do seu governo. Mas o Lula aposta de forma muito firme nesse combate aos norte-americanos, porque foi uma narrativa que funcionou para ele em dado momento. Isso motivou, inclusive, a alteração do slogan oficial do governo federal: Brasil ao lado do povo brasileiro, invocando os valores da soberania, como eu disse. Então, esse embate com Trump, considerando o calendário eleitoral, de certa forma pode ser visto como uma vitória de Lula, uma vitória de seus aliados, que vão encontrar, por mais que nós estejamos aqui tratando de um pequeno símbolo, um gesto de Trump, um gesto pequeno de ignorar o presidente Lula, mas todos os símbolos na guerra de narrativas contam e certamente isso será abordado pela equipe de marketing de Lula, será abordado pelo marketing de pré-campanha e campanha, a fim de que colham frutos políticos, frutos eleitorais semelhantes aos do ano passado. Se vai funcionar ou não, Caniato, isso já é uma outra conversa. A política é muito dinâmica, é por isso que eu particularmente gosto muito de fazer análise política, gosto muito de atuar no campo político. Não existe um dia morno sequer. Situações muito semelhantes podem ter resultados completamente diferentes. Mas eu acredito que essa seja a aposta da ala governista, a aposta na repetição do padrão que funcionou para Lula no ano passado: o combate aos norte-americanos e a retomada da narrativa de soberania. Cristiano Beraldo, só para a gente finalizar a reflexão a partir das informações que foram divulgadas nesse encontro do G7, mas sobretudo essa imagem, né, que ganhou os portais, as emissoras. Beraldo, seja bem-vindo, uma ótima noite a você. O que diz a etiqueta da diplomacia, a etiqueta dos eventos que reúnem lideranças internacionais? E Donald Trump, quando toma essa decisão, isso quer dizer exatamente o quê? Boa noite. A etiqueta diz: não vá onde você não tem assunto para tratar. Boa noite a você, Caniato, ao Musa, ao Diego Tavares, ao Mota e à audiência que prestigia diariamente os Pingos nos Is. Caniato, o nosso querido Roberto Mota matou a pau. Na verdade, o que houve ali foi uma confusão. O presidente norte-americano Donald Trump, quando passou, viu aquela figura de chapeuzinho branco Panamá, deve ter confundido o presidente brasileiro com o presidente de alguma republiqueta corrupta da América Central. E aí achou por bem ignorar, fazer de conta que não viu. Porque Lula não tem nenhum assunto urgente que justifique uma viagem internacional de um chefe de Estado. Não adianta dizer: não, mas veja, ele vai estar ali no ambiente das grandes lideranças mundiais. E daí? Qual é o benefício que o Brasil leva com isso? Absolutamente nenhum. Lula foi lá com uma agenda específica de, primeiro, curtir talvez a sua última lua de mel com a primeira-dama, nesta lua de mel de 4 anos que custou mais de R$1 bilhão aos cofres públicos. E, em segundo lugar, ele foi lá resolver problemas da empresa do seu parceiro, que agora está sofrendo porque houve embargo na importação de carne brasileira para a União Europeia. Então a agenda ali foi de negócio, não negócio do Brasil. O tarifaço a gente vê depois. Eu preciso agora tratar com urgência, porque o meu amigo, tadinho do meu amigo, agora vai ter problema com a União Europeia. Então é isso, Caniato. Não há absolutamente nenhuma relevância na participação de Lula. Por isso ele foi ignorado. Ele não deveria estar ali. Ele não deveria ter sido notícia na imprensa mundial como alguém que estava articulando
com o diretor da Organização Mundial da Saúde para um tratado sobre como lidar com futuras pandemias. Isso tem absolutamente nenhuma relevância, isso não é um tema urgente e que sequer deveria ser tratado pelo presidente brasileiro, que presidente deveria tratar com o presidente, não com o diretor-geral da Agência Internacional XYZ. Então é essa dinâmica de ONU que vai colocando ideologia para justificar os passeios e a defesa dos interesses privados. Foi lá e passou vergonha, mas ele está dando risada, porque é a gente que está bancando, ele certamente comeu, bebeu, dormiu maravilhosamente bem e vai voltar renovado para o Brasil com mais disposição para fazer campanha à reeleição.